Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu quero estar compartilhando com vocês um assunto que lida diretamente com a nossa vida cristã, até mesmo, podemos dizer, o nosso próprio comportamento, propriamente dito, que é a renúncia. Nós sabemos que todos nós fomos chamados por Jesus. Esse chamado de Jesus aconteceu por sua graça. Nós somos chamados por Ele, mas Ele não nos impôs condições para nós darmos ouvidos a esse chamado. Mas a partir do momento que nós damos ouvidos para esse chamado e decidimos seguir Jesus Cristo, nós precisamos entender que agora essa vida com Cristo, ela tem um custo. E as Escrituras nos ajudam a entender que o próprio Jesus Cristo nos ensinou que existem condições para a vida daquele que decidiu segui-lo, que são importantes serem aplicadas. E essa condição, dentre muitas outras que existem, que eu quero falar com vocês aqui de forma breve, se chama renúncia. A Bíblia nos diz, no segundo livro de Paulo para a igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se foram e agora se fez uma nova vida. Estou aqui parafraseando. O que isso significa? Que uma vida com Cristo implica em renunciar à velha vida para agora vivermos uma vida nova. E foi justamente isso. Paulo não estava aqui ensinando um texto que era uma novidade para muitos que já ouviram os ensinos de Jesus de sua época. O que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto nada mais era acerca do que o próprio Jesus Cristo ensinou para aqueles que decidiram então segui-lo. E eu quero compartilhar com vocês o que está no Evangelho de Lucas, que é justamente o que trata a respeito disso. Capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim o texto, que uma grande multidão acompanhava Jesus. E ele, se voltando na direção dela, ele disse, se alguém vier a mim e amar mais a pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está pedindo aqui para aqueles que estavam seguindo a Ele, para que eles tivessem que renunciar às suas afeições nessa vida. As pessoas que eles mais amavam neste mundo, que eram seus pais, suas esposas, seus filhos, seus cônjuges, as pessoas que tinham mais proximidade. O amor oferecido a estas pessoas não poderia ser um amor maior do que estava sendo oferecido para Jesus. O amor para essas pessoas tinha que ser renunciado para que agora surgisse um amor por Jesus de forma primordial. E ele diz mais, e não somente por estas pessoas, aquele que ama até mesmo mais a sua própria vida do que a ele. Não tem como ser discípulo de Jesus. Então não tem como nós sermos discípulos de Jesus, segui-lo, amando mais as pessoas que estão aqui neste mundo, nesta vida. E principalmente, ele diz aqui, a si mesmo, a nossa própria vida. Quando nós amamos mais a nós mesmos, nós podemos até mesmo achar que nós somos quem temos condições de fazer qualquer coisa neste mundo. Qualquer coisa para melhorar de vida, qualquer coisa para poder mudar as circunstâncias deste mundo, dessa vida. Afinal de contas, se as coisas funcionam dessa forma, para que eu preciso de Cristo? Se eu amo mais a minha vida, para que então há necessidade de estar seguindo a Ele? Mas se eu estou seguindo a Cristo, preciso entender que eu preciso então renunciar este amor também por mim mesmo, para poder amá-lo mais do que qualquer pessoa, mais do que a mim, mais do que a tudo que há neste mundo. E ele diz mais, versículo 27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz é sinônimo de estarmos desfazendo a nossa carne, a nossa própria vida.
E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus quando ele foi crucificado. A carne foi desfeita e no terceiro dia, Jesus, pelo poder de Deus, é ressuscitado. Precisamos entender que a vida com Jesus, a vida agora de discípulo de Jesus, precisa ter este mesmo perfil. Precisamos crucificar a nossa vida, para que agora, pelo Espírito dele, pelo poder de Deus, uma nova pessoa possa dar lugar à pessoa que havia neste mundo. Uma pessoa de uma vida no pecado, uma pessoa de uma vida velha, que agora precisa renunciar a essa vida velha, para estar olhando para a vida que está diante dele, que é uma nova vida em Cristo. Então a renúncia é um critério importante para a vida daquele que decidiu seguir Jesus. Não cabe numa vida com Cristo a vida velha que nós tínhamos. E a vida velha que nós tínhamos é uma vida de pecado. Não cabe para uma vida com Jesus Cristo as afeições, a forma com que nós compartilhávamos aqui neste mundo. Jesus não pede aqui neste texto para que nós deixemos de amar os nossos pais, irmãos, irmãs, esposas, esposos, filhos. Jesus está pedindo para nós amarmos mais a Ele do que a qualquer uma destas pessoas. Nós também não devemos deixar de nos amar, deixarmos de gostar da nossa própria vida, principalmente de uma vida com Ele. Jesus está pedindo para nós, na verdade, renunciar este amor que nós temos, né, por nós mesmos, que é um amor, na verdade, que é desajustado, inadequado para uma vida com Ele. Nós devemos amar mais a Ele. E amando a Cristo, nós vamos dar valor à nossa vida, vamos entender o que é a nossa vida e vamos, consequentemente, amar a quem nós somos nele. E ele diz até no versículo 33, depois de, na sequência no texto, nos ajudar a entender que essa vida de discipulado e de renúncia de discipulado precisa ser avaliada. Ele diz que assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus nos ajuda a entender que a renúncia é uma condição importante para o discipulado, para uma vida com Ele. Não cabe uma vida velha com afeições deste mundo numa vida com Ele. Nós precisamos deixar de lado, crucificar a vida que nós tínhamos, quem nós éramos, para poder estarmos seguindo Jesus como discípulos verdadeiros, como discípulos genuínos. Nós precisamos avaliar, pensar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque muitos de nós passamos a seguir Jesus, mas continuamos a viver como nós vivíamos antes, com os mesmos hábitos de uma vida velha, com as mesmas afeições de uma vida velha, com o mesmo comportamento. E isso, na verdade, pode representar para uma vida cristã um auto-engano. Nós achamos simplesmente que por, em algumas situações, estarmos com pessoas compartilhando acerca das Escrituras Sagradas, falando da Palavra de Deus, até mesmo frequentando a igreja, nós achamos que isso pode ser sinônimo de uma vida genuína com Jesus. Mas, na verdade, Jesus diz que para aquele que o segue, que é de fato seu discípulo, a renúncia é um critério que precisa então estar presente na vida da pessoa. Assim como o apóstolo Paulo mesmo nos ensinou. E eu quero encerrar compartilhando com vocês esse texto que está no livro de Gálatas. Todos nós conhecemos esse texto, capítulo 2, versículo de número 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a Bíblia nos diz, através da vida de Paulo: portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo, agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então não sou eu mais quem vive. O que Paulo quer dizer com isso? Não vivo mais a minha vida. Não tenho mais as mesmas afeições da forma que eu tinha antes. Não amo mais a pessoa que eu sou como eu amava, porque é Cristo agora quem vive em mim. Ele é quem é prioridade na minha vida. Ele é o centro da minha vida. Ele é quem dirige o meu corpo. Isso é interessante, porque isso vai nos ajudar a entender que, a partir do momento então que eu estou renunciando à minha vida,
eu estou dando lugar para Jesus viver em mim. E essa vida com Jesus é a melhor vida que qualquer um de nós podemos viver. E é interessante que estas palavras escritas no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, foram escritas por uma pessoa que tinha um perfil, né, digamos que olhando com olhos humanos, até que invejável para muitas pessoas. Ele foi fariseu, ele socialmente tinha uma vida até num modelo, né, que para muita gente, principalmente gente que vivia uma vida religiosa, era uma vida até invejável. Possivelmente foi membro do Sinédrio, foi uma pessoa que teve uma educação religiosa muito bem ajustada, adequada, se tornou um fariseu com isso, né? Mas ele, depois que teve um encontro com Cristo, ele renunciou à sua vida, quem ele era, inclusive uma vida religiosa desajustada, e deu lugar para Jesus, para que Jesus fosse o centro de sua vida. Que nós venhamos tomar o exemplo do apóstolo Paulo. Não cabe mais para uma vida com Cristo a vida antiga que nós tínhamos, os hábitos antigos que nós tínhamos. Uma vida em que nós oferecíamos para este mundo uma vida de pecado, uma vida no erro, uma vida em busca mais dos prazeres desta carne, que ainda, na verdade, deseja o pecado, né? Uma vida na carne que precisa ser desfeita para uma vida agora com Jesus. Uma vida que vai, na verdade, agora ser até mesmo sinônimo de um ensaio para uma vida futura, para uma vida eterna. Renuncie à sua própria vida. Viva uma vida com Jesus e entenda que a renúncia é critério, sim, para aquele que decidiu seguir Jesus Cristo. Talvez você esteja caminhando até mesmo com Jesus, mas os seus passos podem estar fora do lugar. Ainda é tempo de reavaliar a sua vida com Cristo e entender que a renúncia faz parte agora dessa nova vida que o Senhor, pela graça, te concedeu. Renuncie a si mesmo, às suas afeições. Crave a sua carne na cruz, carregue a sua cruz, porque só assim nós vamos poder dizer que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo e se de alguma forma ele foi útil para você, compartilhe para quem precisa saber um pouco, principalmente sobre este assunto, sobre a renúncia, que é um critério indispensável no discipulado. Ok? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.